Se você faz adaptação de atividade, se o seu aluno trabalha com adaptação, com atividades adaptadas, se você entendeu que para a realidade do seu aluno com autista, seu aluno com síndrome de Down, com deficiência intelectual, seu aluno com deficiência visual, seu aluno com paralisia cerebral, se você entendeu que as atividades dele precisam ser adaptadas, então a avaliação dele provavelmente vai ser adaptada, tá? Seu aluno usa atividades adaptadas, sua avaliação será adaptada. Seu aluno não precisa de atividades adaptadas, sua avaliação não precisa ser adaptada. Então, isso aqui é até dedutivo, né? É lógico, tá bom? Mas a gente está falando aqui desse caso específico do aluno que usa atividades adaptadas. Seu aluno usa atividades adaptadas. Então, quando o seu aluno usa atividades adaptadas, você consegue levantar aqui alguns dados específicos. Por quê? Porque dentro da adaptação de atividades existe um princípio que se chama a usabilidade. O que é o princípio da usabilidade, Leandro? Existe um método de adaptação de atividades, né, que a gente vem observando a forma de adaptar atividades, as dificuldades, a melhor maneira de adaptar atividades, uma atividade de sucesso, o que diferencia uma atividade de sucesso de uma atividade que não funcionou. Nós chegamos à conclusão que existe uma sequência, um método, um padrão para criar atividade, né, que é o método A, E, I, O, U, tá bom? É um método A, E, O, U. E aí tem a análise, que é a letra A, tem a empatia, tem a interação, tem a organização, tem a usabilidade, tá bom? Usabilidade. E aqui eu não vou falar com você do que é análise, empatia, o que é interação, o que é organização, mas eu vou falar da usabilidade, do princípio da usabilidade. Por quê? Porque a usabilidade é o que rege as nossas métricas. A partir da usabilidade eu tenho métricas. O que são essas métricas? Tá, vamos falar o que é usabilidade primeiro. Usabilidade é uma ciência, tá? É uma forma de analisar, de avaliar o quão usável uma coisa é. A facilidade do uso de alguma coisa, tá? Em outras palavras, se eu tenho, por exemplo, esse relógio aqui, tem um relógio aqui, tá? Eu preciso colocar esse relógio no meu pulso, tá? Eu pego aqui, né? E mexo aqui, e faço assim, e ele trava, e eu não estou conseguindo. Aí tem uma abinha que eu levanto essa abinha, aí eu coloco, aí eu desço essa abinha, aí ele trava. Coloquei o meu relógio no meu pulso, tá? Esse aqui é um sistema de pulseira, e para tirar a pulseira eu tenho que apertar um pino aqui em cima e aqui embaixo. Eu aperto os dois juntos para tirar, senão eu não consigo tirar. Eu não consigo, se eu apertar aqui ao mesmo tempo e abrir. Aí eu tiro. Tá? Esse aqui é uma pulseira. Essa pulseira ela tem um nível de usabilidade. Para algumas pessoas, a usabilidade dessa pulseira é maravilhosa. Para mim, por exemplo, é muito fácil. Eu consigo colocar e tirar ele de olhos fechados. Tá? É muito fácil para mim. Tá? Vamos lá, não passa vergonha não. Consegui. Para outras pessoas, essa pulseira pode não ter uma usabilidade boa. Principalmente se a pessoa tem alguma dificuldade motora, se a pessoa tem uma limitação nos dedos aqui, ou se a pessoa tem alguma dificuldade enfim. Dependendo da pessoa, a pulseira pode não fazer nenhum sentido para essa pessoa. A usabilidade, dependendo da pessoa, pode ser horrível dessa pulseira aqui. Talvez ela prefira um outro tipo de pulseira. Então, o quão fácil é usar uma coisa não quer dizer que a gente está entregando resposta, que a gente está dando mole para o aluno, dando sopa para o aluno, entregando de bandeja. Não é isso. É simplesmente, às vezes, trocar a pulseira por uma outra pulseira que vai ter o mesmo objetivo, prender o relógio no braço. Tá? Então, no mundo das atividades adaptadas, existe o princípio da usabilidade, que é o quê? O meu aluno ele consegue fazer com autonomia essa atividade. Se eu consigo colocar o relógio no meu braço com autonomia, num tempo razoável, então vamos lá, princípio da usabilidade, métricas, vamos falar de métricas. Consigo fazer com autonomia? Consigo fazer num tempo razoável. Eu consigo colocar esse relógio no meu braço num tempo razoável? Consigo. 10 segundos ali que seja. É um tempo razoável? Preciso pedir ajuda? Eu preciso pedir ajuda para colocar o relógio no meu braço? Não precisei pedir ajuda. Eu acerto? Eu consigo acertar na maioria das tentativas? Consigo acertar, colocar o relógio no meu braço na maioria das tentativas? Consigo. Então essa pulseira tá ótima para mim, a usabilidade dela é nota 10. Usabilidade nota 10 da pulseira para mim, para o Leandro, tá?
mas pode não ser nota 10 para todo mundo. Se a pessoa não consegue colocar a pulseira com autonomia, ó, já, a nota da usabilidade já foi embora. Se ela não consegue fazer num tempo razoável, ela até consegue sozinha. Só que ela demora 10 minutos. Poxa, não é razoável 10 minutos para colocar um relógio no braço. Ela precisa pedir ajuda para colocar o relógio no braço? Precisa. Então a autonomia dela é prejudicada. Ela consegue acertar a maioria das tentativas? Olha, Leandro, ele de vez em quando ele consegue botar, mas a cada 10 tentativas a pessoa consegue colocar uma vez o relógio no braço. Essa pulseira está horrível, esse relógio não funciona para essa pessoa. E a gente precisa adaptar. Então, isso funciona para atividade também. Essas métricas, elas são importantes para você colher dados que vão ser o quê? A média do aluno. Para que eu possa comparar o aluno com ele mesmo. Então, como que eu calculo a média do aluno? Observando se as atividades adaptadas que ele faz, que ele executa, se ele consegue fazer com autonomia, se ele faz num tempo razoável, se ele precisa pedir ajuda e se ele consegue acertar na maioria das tentativas. Então, nas adaptações de atividades que esse aluno das atividades adaptadas que esse aluno faz, eu observo esses princípios aqui. E eu vou ter uma média. Olha, ele consegue fazer com autonomia? Ele consegue 60% das vezes. Ele consegue fazer num tempo razoável as atividades adaptadas? Olha, geralmente ele demora uns 5 minutos para fazer a atividade adaptada para ele. Ele precisa pedir ajuda? Olha, para cada atividade ele pede ajuda geralmente umas 3 vezes. Ele pede ajuda umas 3 vezes, tá? Para cada atividade. Ele consegue acertar a maioria das tentativas? Sim, Leandro, ele acerta 70% das vezes ele acerta a atividade. 70% das vezes. E aí, você consegue isso aqui na semana 1. Na semana 2, ele melhorou. Ou você ajustou essa adaptação. Né? A atividade estava adaptada de um jeito e você adaptou de outro. Você ajustou a sua adaptação. Então, quando você ajustou a adaptação, a autonomia subiu. E aí, o tempo de execução da atividade diminuiu de 5 para 4 minutos. E aí, ele pediu ajuda só uma vez. E aí, ele acertou 80% das vezes. Você ajustou a atividade adaptada de novo. Ou não ajustou, apenas repetiu. Apenas repetiu. E repetindo, você percebeu que quanto mais ele acertava, porque ele começou a acertar mais, e o acerto dele daquela semana proporcionou um aprendizado para a semana seguinte. E aí a autonomia dele subiu. Ele conseguia fazer mais rápido, sem ajuda, e acertou 100% das vezes. Acertou 100% das vezes, o objetivo foi alcançado. Ele aprendeu aquela atividade ali, aquela forma de atividade. E aí na sua avaliação, quando você compara na sua avaliação o resultado da avaliação, que tem que ser uma coisa muito próxima com essa atividade, que não adianta inventar uma avaliação super difícil. A avaliação tem que ser praticamente totalmente inspirada nas atividades do dia a dia, tá? A avaliação, isso serve para qualquer aluno, precisa ser totalmente inspirada nas atividades do dia a dia. Porque se o aluno consegue fazer as atividades do dia a dia, ele consegue fazer a prova, né? Se ele não consegue fazer as atividades do dia a dia, provavelmente ele não vai conseguir fazer a prova. E aí, a gente não deixa o aluno chegar na prova para ver que ele se lascou, né? No dia a dia, a gente já percebe, está conseguindo fazer atividade? Olha, não tá. Joãozinho não fez atividade hoje. Semana que passou mais um dia. Joãozinho não fez atividade de novo. E Joãozinho fez e errou a atividade toda. Joãozinho fez a atividade e pediu ajuda 10 vezes. Joãozinho demorou a aula inteira para fazer a atividade e não acertou nem metade. Ele vai chegar na prova e vai se lascar. Se a prova for inspirada nas atividades, ele vai se lascar na prova. A gente não pode deixar ele se lascar na prova. A gente vai ajustar essa atividade aí. Vamos adaptar essa atividade, né? Nós precisamos que o nosso aluno acerte. O aluno precisa fazer, porque fazendo ele entende. Não, entendendo ele acerta, acertando ele aprende, tá? O aluno precisa fazer, porque fazendo ele entende. Quando ele entende, ele acerta e acertando ele aprende. Isso aqui é baseado num princípio, baseado em evidência científica, tá? Da aprendizagem sem erro. Foi eu que inventei isso aqui? Não. Tá, essa frasezinha aqui em cima pode ter sido eu que inventei, sim. Mas a aprendizagem sem erro, com certeza, não fui eu que inventei, tá bom?
E é baseado em estudo, tá? E funciona para aluno com autismo, Leandro? Funciona. Funciona para aluno com deficiência intelectual? Funciona. Funciona para você, Leandro? Funciona para o Leandro. Eu aprendo mais acertando do que errando, gente. Acredite. Eu, Leandro. Você provavelmente também aprende mais acertando do que errando, tá? Isso é ciência. São dados. Não sou eu que estou inventando. E se a gente parar para começar a olhar a nossa vida, a gente vai perceber, eu aprendo mais acertando do que errando, porque quando eu erro eu fico triste, eu fico frustrado, quando eu acerto eu fico feliz, fico alegre, eu quero repetir, porque eu tenho vontade de fazer de novo, porque eu estou acertando. Então, isso aqui é o quê? O que é o acerto? O acerto é reforço, é igual a reforço. Isso daqui, esses dados aqui, semana 1, semana 2, semana 3, um sistema, né, obviamente, para metrificar isso aqui, para você ter dados mais estruturados, bater uma média direitinho. E aí, você no final do semestre, tá? No final do bimestre aí, você vai ter uma média do aluno. E aí, quando você for aplicar a avaliação, que é inspirada totalmente nas atividades do dia a dia, ou seja, o que são essas atividades do dia a dia? Atividades da semana 1, 2, da semana 3, as atividades da semana 1, da semana 2, da semana 3. O que é a avaliação? É um compilado de tudo que o aluno fez naquele bimestre, não é isso? Então, vai pegar esse compilado de tudo que o aluno fez naquele bimestre, as atividades que ele conseguiu fazer, né? Na semana 1, na semana 2, na semana 3, a gente vai entregar para o aluno. E a nota vai ser comparado na média dele. Qual é a média dele? A média dele é errar umas 5 vezes, Leandro. Tá? A gente calcula a média aqui. É pedir ajuda umas 2 vezes. A média dele é pedir ajuda umas 2 vezes, demorar uns 10 minutos. 4, 3 e 5, tá? A média dele é demorar uns 4 minutos, pedir ajuda umas 2 vezes. E você tem uma média. Aí você compara o aluno com a média dele. Isso é criar uma avaliação realmente inclusiva. E só que percebe que esses números, eles são muito individuais, tá? Você não pode pegar a média de um aluno e usar com o outro. Porque para outro aluno podia ter sido outra coisa totalmente diferente. Ele podia ter demorado 15 minutos aqui. Ele podia ter pedido ajuda 10 vezes. Ele podia ter conseguido acertar apenas 10% das tentativas. Isso aqui quer dizer o quê? Que o aluno é um mau aluno, que um aluno é incapaz, que o aluno não consegue? Não. Quer dizer que a atividade está ruim. Se os dados são esses aqui, olha, a autonomia dele é praticamente nula aqui. Se os dados são esses aqui, eu preciso melhorar a adaptação da atividade, pois a adaptação não está proporcionando autonomia e acerto.